E aí, pessoal? Felipe Silva na área. E hoje vamos desvendar um dos assuntos que vocês mais me perguntam: fundos imobiliários. É isso aí, meu amigo. A ideia de ter renda passiva com imóveis, sem ter que lidar com um inquilino que não paga aluguel, é o sonho, né? Mas antes de sair comprando qualquer FII por aí, segura a emoção. Investir em fundos imobiliários exige cuidado e muita análise. É como escolher um bom pastel na feira. Você não vai querer aquele encharcado de óleo, né? No mundo dos FIIs, a gente usa indicadores para tomar decisões inteligentes. Preparei um guia com 10 indicadores essenciais que você precisa dominar antes de colocar seu suado dinheirinho em qualquer FII. Fica ligado que esse vídeo está imperdível. O primeiro indicador que vamos desvendar é o Dividend Yield, o famoso DIWES. Esse indicador é o queridinho de muita gente, porque ele mostra, em porcentagem, quanto um FII rendeu em dividendos em relação ao preço da cota. É como se fosse o doce que vem de brinde no seu Romeu e Julieta, sacou? Para ficar mais claro, imagine que você comprou uma cota de um FII por R$100 e ele te pagou R$10 de dividendos em um ano. O DI, nesse caso, é 10%. Moleza, né? Mas calma lá, meu jovem padawan. Não se iluda apenas pelo DIWES alto. Um DIWES muito alto pode ser um sinal de alerta, indicando que o preço da cota está muito baixo por algum motivo, como um risco maior. Por isso, use o DIWES como um ponto de partida e sempre analise outros indicadores junto com ele. Lembre-se, investir é como construir uma boa feijoada. Cada ingrediente é importante. E aí, pessoal? Prontos para desvendar mais um indicador? O próximo da nossa lista é o PVP, ou Preço sobre Valor Patrimonial. Calma, não se assusta com um nome complicado, porque ele é mais fácil que receita de brigadeiro. O PVP compara o preço atual da cota do FII com o valor patrimonial dele. Pensa assim: o valor patrimonial é tudo que o fundo tem de bens, como os imóveis, dividido pelo número de cotas. É como se você pegasse o valor total do patrimônio do fundo e dividisse para cada cotista. Um PVP abaixo de 1 pode indicar que o fundo está sendo negociado por um preço menor do que realmente vale. Mas, antes de sair comprando tudo, atenção! Um PVP muito baixo também pode indicar problemas. Por isso é importante analisar outros indicadores, como a qualidade dos imóveis do fundo e a gestão, para entender o motivo do PVP baixo. Se você já alugou um imóvel na vida, sabe que ficar com ele vazio é pedir para ter dor de cabeça, né? A mesma lógica se aplica aos FIIs. A taxa de vacância mostra a porcentagem de imóveis do fundo que estão vazios, ou seja, sem inquilinos pagando aluguel. Quanto maior a taxa de vacância, menor a grana que o fundo recebe e, consequentemente, menor o seu lucro. Fundos com taxas muito altas podem ser um sinal de alerta, indicando problemas com os imóveis ou com a gestão. Prefira investir em FIIs com baixas taxas de vacância, que demonstram ter uma boa ocupação dos imóveis e, consequentemente, um fluxo de caixa mais estável. E aí, investidores inteligentes, prontos para turbinar seus conhecimentos? Chegou a hora de falarmos sobre o Cap Rate, a fórmula mágica para desvendar a rentabilidade dos FIIs. O Cap Rate, também conhecido como taxa de capitalização, é um indicador poderoso que mostra o retorno que um FII gera em relação ao valor dos seus imóveis. Para entender melhor, imagine que você tem um imóvel alugado que te rende R$10.000 por ano e o valor dele é R$100.000. Nesse caso, o Cap Rate seria de 10%. Na prática, o Cap Rate alto indica que o FII está gerando uma boa renda com seus imóveis, o que é um ótimo sinal para o seu investimento. E aí, pessoal, no mundo dos investimentos, a gente precisa estar pronto para qualquer perrengue, né? E quando falamos de FIIs, a liquidez é um indicador que nos ajuda a ter mais segurança e flexibilidade. A liquidez está relacionada à facilidade de comprar e vender as cotas de um FII no mercado.
Fundos com alta liquidez têm muitas negociações diárias, ou seja, tem sempre gente comprando e vendendo cotas. Já os fundos com baixa liquidez, a coisa fica mais complicada, pois encontrar compradores ou vendedores pode ser mais difícil que achar um trevo de 4 folhas. Ter liquidez é importante para quem precisa resgatar o investimento rapidamente, seja para aproveitar uma oportunidade ou para lidar com algum imprevisto. Então, fique de olho na liquidez dos FIIs antes de investir. E aí, galera investidora, no mundo dos investimentos, diversificar é a palavra de ordem. E quando falamos de FIIs, a diversificação de ativos é fundamental para reduzir os riscos e aumentar as chances de ter lucros. A diversificação de ativos significa, basicamente, investir em FIIs que possuem diferentes tipos de imóveis, em diferentes regiões e setores. Pense comigo. Se você investir todo o seu dinheiro em um FII que só tem imóveis em um único setor, como o de shoppings, e esse setor passar por uma crise, seu investimento pode acabar na pior. Agora, se você diversifica, investindo em FIIs de diferentes setores, como shoppings, lajes corporativas e galpões logísticos, o impacto de uma crise em um único setor será muito menor no seu bolso. Fala, investidores! Se você já morou em um prédio, sabe que a figura do síndico faz toda a diferença, né? No mundo dos FIIs, a gente também tem os nossos síndicos, que são os gestores. E acredite, a qualidade da gestão é um fator crucial para o sucesso do seu investimento. Os gestores são os responsáveis por tomar as decisões importantes do fundo, como a compra e venda de imóveis, a negociação de contratos e a gestão do dia a dia. É como se eles fossem os maestros da orquestra do FII, definindo as estratégias para gerar lucro para os cotistas. Por isso, na hora de escolher um FII, é fundamental analisar a qualidade da gestão. Busque por gestores experientes, com boa reputação no mercado e que tenham um histórico de resultados positivos. E aí, investidores? No mundo dos investimentos, a gente busca sempre por aqueles que se valorizam ao longo do tempo, né? E quando falamos de FIIs, o indicador que nos ajuda a identificar essa valorização é o crescimento do patrimônio. O patrimônio líquido de um FII representa o valor total dos seus bens, como imóveis, menos as suas dívidas. O crescimento do patrimônio mostra como esse patrimônio evoluiu ao longo do tempo. Se o patrimônio do FII está crescendo de forma consistente, isso é um ótimo sinal. Significa que o fundo está gerando valor para os cotistas, seja pela valorização dos seus imóveis, seja pela compra de novos imóveis. Por isso, fique de olho no crescimento do patrimônio. Um FII com um bom histórico de crescimento tem grandes chances de continuar se valorizando no futuro. Fala, galera investidora! Quem nunca passou por perrengue com inquilino que atrasa o aluguel, né? No mundo dos FIIs, a gente também precisa ficar atento a essa questão, e o indicador que nos ajuda a monitorar isso é a inadimplência dos inquilinos. A inadimplência se refere aos inquilinos que não pagam o aluguel em dia. E acredite, a inadimplência pode ser um grande problema para os FIIs, porque impacta diretamente na renda que é distribuída aos cotistas. Pense comigo, se um FII tem muitos inquilinos inadimplentes, ele vai ter menos dinheiro para distribuir como dividendos. Por isso, na hora de analisar um FII, fique de olho na inadimplência dos inquilinos. Fundos com altas taxas de inadimplência podem ser um sinal de alerta, indicando problemas na gestão dos imóveis ou na escolha dos inquilinos. E aí, galera investidora? Chegamos ao último, mas não menos importante, indicador da nossa lista, o histórico de pagamento de dividendos. Esse indicador é como um currículo do FII, mostrando o seu histórico de salários pagos aos cotistas. O histórico de pagamento de dividendos mostra, basicamente, quanto o FII pagou de dividendos aos seus cotistas ao longo do tempo.
Ao analisar o histórico de pagamento de dividendos, preste atenção à consistência dos pagamentos. Fundos que pagam dividendos de forma regular e crescente ao longo do tempo demonstram solidez e boa gestão. É como ter a garantia de que você vai receber seu salário todo mês, sem atrasos. E aí, galera? Chegamos ao final do nosso guia completo sobre os 10 indicadores essenciais para analisar FIIs. Viu só como não é nenhum bicho de 7 cabeças? Dominando esses indicadores, você estará pronto para tomar decisões mais inteligentes e construir uma carteira de investimento sólida e lucrativa. Lembre-se, investir em FIIs exige cuidado, análise e acompanhamento constante. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!